Voltando a falar sobre as pessoas que estão afastadas, né? Sim. Olha, se você que está ouvindo a gente, Deus já chamou você, Deus já falou uma vez com você, talvez há muito tempo atrás, e você até foi para a igreja e tudo, mas sentiu o chamado de Deus, mas aí por alguma razão se afastou da igreja, saiu dos caminhos do Senhor, talvez até fez um outro casamento, vivia com a pessoa, agora está em outra situação, e talvez até reclame da vida, porque, poxa, essa vida é tão difícil, cadê a paz, cadê a felicidade que não tem? Pois é. Se a pessoa foi chamada por Deus e ela não atendeu o chamado, jamais ela vai ser feliz nesse mundo, porque uma vez que Deus chama, não tem mais jeito, né? Ah, mas a minha amiga, sabe, a minha vizinha, ela vive feliz e ela não tem Jesus, e ela bebe, fuma, farra, faz tudo, e não tem isso, ela vive tão bem. Pois é, ela pode até viver de certa forma bem, mas uma vez que você tem o chamado de Deus, não tem como mais você viver nesse mundo sem Cristo e ser feliz. Verdade. Todas as pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, elas não encontram mais a felicidade. Elas vivem empurrando com a barriga. E o pior é que sofre duas vezes. Primeiro, o mundo, ele nos faz sofrer, né? O mundo, naturalmente, ele já nos faz sofrer. Jesus mesmo disse na sua palavra, nesse mundo tereis aflições. Uma vez que você se desvia dos caminhos do Senhor e não atende o chamado de Deus, o que acontece? Você vai sofrer duas vezes. Nós já sofremos naturalmente, porque no mundo nós temos aflições. Se você quer seguir correto, você vai sofrer mais, você tem mais, né, perdas. Isso. Quando a gente se converte, que a sede de Jesus tem um caminho a trilhar, então muitas das vezes ele tem que ceder, ele tem que ir para a cruz, né? Muitas das vezes ele, poxa, por amor a Cristo eu vou deixar isso para lá, eu vou perder no mundo para sair ganhando com Jesus. Então essas coisas são dessa forma. E quando você se afasta dos caminhos do Senhor, você vai sofrer duas vezes. Porque, primeiro, você não consegue a felicidade. Você não alcança o propósito. De jeito nenhum. Você sempre vai ficar padecendo. E outra coisa, o pior de tudo, ainda perde a paz. Porque quem se desvia dos caminhos do Senhor, perde a paz. E a Bíblia diz que a paz que Jesus dá, o mundo não pode dar. Então, a primeira coisa, ela não vai ter paz. Uma paz tranquila, aquela coisa maravilhosa que só Jesus pode dar. Ela não tem. Ela vai viver mais ou menos bem, ela vai viver mais ou menos, sabe, feliz, mas ela não vai conseguir ser totalmente feliz, nem vai ter totalmente paz, porque ela se desviou dos caminhos do Senhor. Ela deixou de ouvir a Deus. É o caso que aconteceu com Jonas. A Bíblia diz que Deus tinha um chamado para Jonas. E aí Jonas achou que poderia. Chamou, ele falou, mas também não é assim, né? Acho que, quer saber, eu vou para ali. Em vez de ir para cá, ele foi para lá. E Jonas começou a sofrer. A Bíblia diz que ele sofreu demais, né? A situação de Jonas foi terrível. E chegou uma hora que Jonas disse assim, eu já sei por que está acontecendo esse sofrimento, essa tribulação, essa tempestade. Então eu já entendi. Quando Jonas entendeu isso, aí sim, Deus começou a tratar com ele. E aí depois ele fez a oração e disse, Senhor, eu me arrependo, eu quero voltar. Eu sei que eu errei. E quando ele reconheceu o erro, que pediu para que Deus resolvesse sua causa, que ele estava disposto a fazer o que Deus mandou, aí Deus passou a abençoar ele. Então, da mesma forma, é a nossa vida. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, seu casamento não vai ter como ser feliz. Só tem um jeito, voltar para os caminhos do Senhor. Amém. Se você viu um casamento atrapalhado, atribulado, desmantelado, é porque não tem a bênção de Deus. E se você quiser a bênção de Deus, você vai ter que se chegar para o Senhor, para Ele poder corrigir, consertar tudo, ajeitar tudo. De outro jeito, não tem jeito. Você pode até, sabe, se espernear, fazer, mas não tem solução. Porque o chamado é algo muito importante na nossa vida. Amém. E nós não podemos fugir do chamado. Então, enquanto você não atender o chamado, vai ser só tribulação. Vai ser só luta, só problema, só dor, só aperreio. É isso. Mas uma vez que você atender o chamado, paz, alegria, bênção, prosperidade, conquista, tudo vai dar certo. É assim que funciona. Foi assim que aconteceu comigo. Isso. Eu não quis atender o chamado e eu apanhei, eu penei. Mas aí depois que eu abri os olhos, eu disse, não, peraí, quer saber? Eu vou fazer o que Deus mandou. Amém. Aí Deus disse, paz para você, bênção para você, portas abertas para você, vou abençoar.
E aí Deus passou a abençoar. Então, se você está vivendo uma vida meio atribulada e você já sabe que no seu coração, você sabe quando você tem um chamado, volte para os caminhos do Senhor. É o único jeito de Deus voltar a te abençoar. De outra forma, você nunca vai conseguir. Do seu jeito, não vai dar certo. Não dá certo. Só dá certo do jeito de Deus. Então, se você tem um chamado, se volte para o chamado. Amém. Não seja teimoso. A Bíblia diz que o povo de Israel eles foram teimosos, né? Quando eles cruzaram o deserto não era para passar muito tempo. O deserto era só uma passagem, mas eles ficaram lá 400 anos, né? Verdade. Aliás, 40 anos, 40 né? anos. Era para que eles ficassem no deserto 40 dias. 40 dias Muito no pouco máximo, pra né? você que ficaram. Mas aí eles foram rebeldes. Por ser rebelde, aí sofreram mais. Então, assim, hoje você está passando por uma luta, todos nós passamos por luta. Eu também passo por lutas. Verdade. Mas a gente passa pela luta. Não, Mas quando a gente é rebelde, não ouve a palavra de Deus, não dá ouvidas ao chamado do Senhor, aí a gente fica na luta. Passa anos e anos, entra anos, e fica na luta. E às vezes morre na luta. verdade. Porque tem gente que morre na luta, não vence. Por que não vence? Porque não deu ouvidos à palavra de Deus, não se voltou para o chamado, não obedeceu à palavra, não quis dar ouvidos à voz do Senhor. Então, se você der ouvidos à voz do Senhor, seu casamento vai ser abençoado. Amém. A sua vida vai ser transformada, mudada, abençoada. Porque quando se tem um chamado, se tem uma bênção. Porque tem gente que tem o chamado como uma maldição. Ah, vou entrar nesse chamado, eu vou sofrer demais. Não, você vai sofrer se você não entrar nele. O sofrimento está fora do chamado. No chamado, a bênção. Amém. Luta, mas a bênção no chamado. Então, assuma o seu chamado. Né? Se Deus te chamou, siga em frente. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Se você desobedeceu, fale com Deus. Senhor, eu errei, falhei, agora vamos... Eu nem sei o que fazer, mas vamos acertar. O que eu faço? Ele vai dar a direção. Porque Ele ama você, ainda que você seja teimoso. Ainda que você seja rebelde. Mas Ele ama você a si mesmo. E Ele quer que você volte. Amém. A partir do momento que você se voltar para Ele, Ele vai se voltar para você também. É isso mesmo. Então faça isso. Busca Ele enquanto é tempo. Amém.